Então, a gente está falando aqui, vamos retomar sobre o que é esse slide. Conceitualmente, o que é esse aprimoramento para uma pedagogia da escrita? É um ir e vir para um texto, mas também é um ir e vir para a vida escolar, sem matar de cansaço num texto. Tá? Além disso, é um exercício de planejamento constante do professor. Porque a proposição de reescrita, na concepção que a gente tentou mediar com vocês nesses dias aqui, não é aquela de simplesmente devolver para o aluno o texto e dizer, melhora, aprimora. Não. É aquela que eu tentei expressar no textinho que vocês leram sobre bilhetes, que é um aspecto, né? Ao dizer que o texto é devolvido com uma tarefinha, com um direcionamento. E isso vai afetar todas as estratégias importantes de reflexão linguística coletiva que vão permitir a qualificação dessa reescrita, o sentido dessa reescrita e principalmente, a paulatina distinção pelos estudantes entre reescrever e passar a limpo. Né? Reescrever não é passar limpo, é fazer uma nova versão de um objeto de linguagem depois de a gente ter pensado sobre algo e aprendido algo novo e, portanto, criado as condições para melhorar esse objeto de linguagem que é tão complexo, etc. e tal. Entre uma versão do texto e outra, ou seja, no preâmbulo, no vestíbulo da reescrita, tem que ter trabalho pedagógico. E aí entra o planejamento do professor, que vai ter que perguntar para as primeiras versões, né? Para a primeira, para a segunda, digamos que haja duas, que desafios discursivos, textuais e linguísticos ele identifica ali para trabalho. E, além disso, para que ele, professor, não morra de língua de fora, também se pergunte para o conjunto dos textos da turma quais desses desafios são gerais e quais são individuais. Porque os desafios gerais são prioritários, enquanto os individuais eles podem ser vistos como coisas que serão deixadas de fora para o futuro e que a gente vai intervir mais numa hora de revisão mesmo, e não tematizar como reescrita. Aquilo que vários textos apresentam, quanto mais melhor, mais benefício vai trazer para todo mundo, né, como turma, para ser trabalhado. Esses aí vão ser priorizados em várias estratégias. Vão pautar a reflexão sobre discurso e sobre recursos linguísticos, vão pautar sessões de escrita coletiva, vão pautar uma rodada segura de reescrita, ou seja, eu poderei não pedir para reescrever para que se supere uma questão pontual individual, mas eu seguramente pedirei para a turma reescrever quando está todo mundo aprendendo uma coisa que todo mundo precisa aprender. Então, vão pautar uma rodada segura de reescrita, e são esses que a gente quer poder apresentar ao estudante numa linguagem acessível, que eu vou repetir, já dito na videoconferência, convive com a nossa linguagem técnica. A gente cria uma linguagem de mediação para conviver com o nosso uso da linguagem técnica ali durante as conversas e as aulas. Mas é preciso fazer essa tradução para uma linguagem que seja passível de apropriação pelo estudante em vários instrumentos, porque a gente quer que ele realmente faça essa mediação e essa conversa sobre língua portuguesa saltar para o seu texto. Se a gente se conserva só na linguagem técnica, o mais seguro é que a gente consiga a sua memorização e repetição, mas não o salto disso para o texto. Nós vamos falar sobre essas coisas de maneira mais concreta em seguida. Aí é que a gente chega lá na história da carta aberta. Olha só, essa locução que vocês viram, tá? É motivo de toda uma discussão de planejamento em língua portuguesa que eu realizo neste livro aqui de minha autoria com 3 colaboradores. Então, neste livro, a gente diz assim: num projeto interdisciplinar ligados a temas ambientais, vamos escrever uma carta aberta da turma, publicar e ter um contador
para ver se tem gente assinando a carta. Tá? Não é publicar e deixar lá parada para ninguém ler. Se a gente vai publicar e vai ter um contador e quer ter apoiadores, a gente quer uma carta, né, conquistadora, uma carta de qualidade pertinente para a nossa finalidade, etc. Então, partindo de fazer esse pacto pedagógico ali com a turma, a ideia é escrever esse gênero aí, carta aberta. Evidentemente que o problema a ser reivindicado vai ser selecionado pela turma. Toda a questão de pesquisa a respeito da temática vai ser necessária. Isso é parecido lá com a sequência didática de texto de opinião, embora seja outro gênero. Tá? Então, tem uma série de questões aí que excedem só a reescrita. Nós vamos falar hoje só da reescrita, tá? Mas contextualizando um pouquinho nesse tema de como chegar no aluno para propor isso, como traduzir a nossa linguagem e as nossas visões da coisa e chegar no aluno. Inicialmente, a turma estuda esse texto de partida de várias maneiras. E aí, bem como aparece nos cadernos do SEMPEC, se propõe uma produção inicial. Como ensaio para a gente poder escrever esse livro com alguma comunicação com o professor de carne e osso, assim foi. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui juntos no primeiro resultado com uma menina de 7º ano, que aqui está chamada de Cláudia, mas não se chama Cláudia. Tá? Depois que a turma topou escrever uma carta aberta sobre um tema ambiental, foi no laboratório, escutou o Juca e a Cristiane Torloni, viu aquelas fotos legais, né? Cada um escolheu assinar ou não. Quem quis assinar tinha que trazer o CPF dos pais. Toda uma série de ganhos colaterais, tá bem? Até chegar o momento de ensaiar fazer sua primeira carta. Como é que a gente pensa numa carta aberta? Nós. Quem é esse nós? Quem tem conhecimento técnico sobre língua portuguesa e fala em gêneros assim num xalalá. Né? Como é que é o nosso xalalá? Né? A gente tem o seguinte xalalá, tá? O propósito e os interlocutores da carta estão claros, no sentido de que há uma reivindicação explícita: parar com a derrubada de árvores já. Há um interlocutor em posição de providenciar em sua solução: presidente da República, fazendo apelo à Constituição. E, além disso, há interlocutores revelados pela linguagem, pensados como signatários. Que interlocutores? A floresta estuprada, né? Todas aquelas fotos. Ou seja, a carta aberta é um gênero argumentativo apelativo. Ele é uma mistura de propaganda com texto de opinião, certo? Ele quer cativar para ter apoiadores e ele também quer convencer e argumentar para fortalecer o seu ponto de vista e atingir esse outro interlocutor que pode tomar providências. Ou seja, ele tem uma interlocução triangular. Como uma entrevista de TV, por exemplo. Muitos gêneros são assim, né? Tem mais de um foco de interlocução. Por isso, então, esses motivos que são bakhtinianamente, né, mais fundamentais. Por isso, por causa dessa questão de atividade humana que está aqui em cima, a composição da carta combina apelo e argumentação, procura ser apelativa e tem um estilo normatizado, fortemente coeso, com um léxico especializado, porque ela quer exibir conhecimento de causa, ela quer conduzir a posição do leitor, então é muito coesa, né? É cheia de conectores, tarará, tarará. Não é solta como um texto que quer a ambiguidade, né? E é normatizado porque é um texto público de interlocução política. Como tal, adere muito à norma linguística. Esse é o nosso xalalá. Bom, como é que eu vou falar esse xalalá para as crianças de 7º ano? Que essa é a ideia, certo? Primeira coisa, deixando, obviamente, a criança lidar direto com a carta e não com o meu xalalá, né? Certo? Eu não vou entrar em sala e dizer: hoje é sobre carta aberta. A carta aberta é apelativa, argumentativa.
quadro argumentativa apelativa. Não, não. Ela vai para o laboratório lidar direto com a carta. Assina, não assina. Eu acho isso ou não acho isso? Eu estou nessa ou não estou nessa? Né? Tem criança filha de fazendeiro, tem criança ribeirinha, tem criança indígena, tem criança urbana que não quer separar lixo. Eles têm direito às suas posições e é preciso que dialoguem com o texto. A gente, então, nessa tentativa, fez todo esse trabalho de interação direta, manejo direto com um texto exemplar do gênero, tá? E a Cláudia escreveu este texto, tá? Consciência da população. O que ela diz? Olha só. Nós somos os principais causadores da poluição. Todos nós falamos que temos que parar de poluir para ter um mundo melhor. É muito fácil falar e não ter nenhuma atitude. As pessoas hoje em dia procuram tudo para facilitar suas vidas, não querem nem saber se vai ser bom para os outros ou apenas para si mesmo. Comprar um carro para não andar a pé, comprar coisas artificiais feitas em fábricas, são melhores para si mesmo. Esse é um dos motivos da poluição. O carro e as fábricas, todos nós os incentivamos. Comprar o que eles produzem, garrafas de plástico, por exemplo, em vez de garrafas de vidro, que podem ser reaproveitadas. Quem iria trocar um carro por ir a pé? Quem iria deixar de tomar o suco de caixinha de pêssego por um suco natural? Quem iria separar os lixos para facilitar o trabalho da reciclagem? Tudo isso é muito difícil para a população. Mas se todos nós nos unirmos e fazer nossa parte, etc. e tal. Então, o que faz a Cláudia? Primeiro, não escreve uma carta aberta, todos de acordo? Ela escreve uma redação escolar sobre o tema que deram, no fundo é isso. Ela já tem um histórico, assim, uma subjetivação como aluna. Ela pescou o seguinte, nós estamos falando de ambiente e eu vou escrever sobre ambiente. Escreveu umas coisas lá sobre ambiente, né? Daí vamos ver, intervenção. Como é que a gente pode juntar aquele xalalá com esse resultado? Uma ideia, convidar a Cláudia a pensar um pouquinho no assunto. Então, um dos grupos aqui trabalhou com grades. Fundamental numa grade, traduzir o xalalá para uma linguagem acessível. Então, olha só, a gente está perguntando para ela, a gente está dizendo, Cláudia, olha o teu texto, né, e pensa assim, na minha carta, eu defendo uma causa? Sim ou não? É fácil perceber qual a causa? Ou seja, ela está explícita? Tá? Então, caso a Cláudia não saiba o que é estar explícita, eu pergunto para ela, é fácil perceber qual? Com quem eu estou falando? Quais são os meus leitores? Eu pensei nisso? Então, ela vai olhar para a carta dela e se perguntar e se responder. Eu ofereço argumentos que mostram a importância, a justiça, a necessidade do que eu defendo. E, por fim, eu pergunto para ela, o meu texto é uma carta aberta? Deixa ela pensando um pouquinho de molho sobre isso, certo? E aí vem o bilhete. O bilhete diz, Cláudia, que legal a sua preocupação com o que cada um de nós faz para tornar nosso mundo menos poluído. Você tem razão quando diz que falar é fácil. Mas será que falando disso de modo tão amplo podemos ajudar a resolver o problema? Numa carta aberta, pedimos a alguém que resolva um problema específico, etc. e tal. Qual o problema que você quer resolver? A poluição do ar dos automóveis? A produção de lixo não biodegradável? A separação e reciclagem de lixo? Que tal selecionar uma reivindicação e fazer uma proposta de solução? Então, aí a gente vai. Primeiro, ela ficou lá de molho, pensou um pouquinho na carta dela, né? Ou na tentativa de carta dela. E aí a gente vai devolver com umas perguntas que são... Olha, tu tem tudo isso aqui no prato, né? Será que dá para comer toda essa comilança aqui, né? No prato carta aberta? Que tal tu foca numa questão? Essa necessidade de traduzir sempre, né? Para uma linguagem que o aluno possa lidar e fazer a partir dessa lide uma transformação do próprio texto, é a base para a gente ter uma reescrita produtiva. Simplesmente devolver texto e pedir para reescrever, eu tenho visto na minha experiência dentro de escolas que é muito intensa e frequente todo o tempo no meu trabalho universitário,
acaba sendo confundido com passar limpo, digitar, quase a mesma coisa que já está ali, fazer uma higiene se torna chato, né? E se torna um pouco, enfim, vazio de sentido. A mesma coisa acontece com relação a tópicos de linguagem bem específicos. Então, vocês devem ter notado que aquela carta, ela tinha 2 blocos bem visíveis. Um deles era todo baseado em estratégias de contraste. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas mesmo depois disso, mesmo depois daquilo, apesar daquilo outro. Aí depois ela dizia assim, portanto, tchan. Assim, tchan. Certo? Bom, a Cláudia faz a mesma coisa. Ela diz, falar é fácil, a gente não faz nada. Vamos fazer alguma coisa. A dinâmica está ali, mas a coesão não. Certo? Então, parece que é importante trabalhar esses elementos.